evolução do carnaval, surgem na década de 20 as primeiras escolas de samba. A primeira disputa entre elas aconteceu em 7 de fevereiro de 1932, na Praça 11, centro do Rio, e foi organizada pelo jornalista Mário Filho. Preocupado com a falta de assunto para o seu jornal, entre os meses de dezembro e março, criou o primeiro concurso de escolas de samba. Os desfiles das escolas aconteciam nas ruas do centro da cidade, até que foi criada a Passarela do Samba. Uma avenida projetada por Oscar Niemeyer e por onde passariam as escolas ladeadas por grandes arquibancadas. Nascia em 1984 o Sambódromo do Rio de Janeiro. A Verde Rosa Estação Primeira de Mangueira foi a escola campeã daquele ano. Palcos do Carnaval Carioca, Avenida Rio Branco, Avenida Presidente Vargas, Avenida Antônio Carlos, Avenida Marquês de Sapucaí. Faz 20 anos que o Sambódromo foi inaugurado. O nosso convidado de hoje é um especialista em carnaval. Haroldo Costa vai nos contar as histórias curiosas que transformaram a manifestação popular carioca num dos maiores espetáculos da terra. Haroldo, foi em 1984, uma sexta-feira, dia 2 de março, que as escolas inauguraram a Marquês de Sapucaí, o Sambódromo, né? As escolas de samba realmente tiveram uma mudança na qualidade muito grande depois desse momento? Finalmente a escola tiveram um espaço pelo qual elas ansiavam há muito tempo para que pudesse apresentar dignamente o seu espetáculo. E nesse tempo, houve muita controvérsia em relação ao sambódromo, mas a verdade é que ele foi sendo ajustado também pouco a pouco, não foi uma obra definitiva acabada, tanto assim que houve depois cadeira de pista, houve outras alterações para aproximar o povo da festa, porque de certa maneira no início estavam um pouco distantes, as arquibancadas estavam muito longe. De qualquer maneira, é importante dizer que no sambódromo, e com a evolução da escola de samba, o espetáculo passou a ter uma outra visibilidade, uma outra grandiosidade e, consequentemente, um maior sucesso. E você costuma dizer que o desfile das escolas de samba acabou se tornando o polo turístico para o bem e para o mal do carnaval. Por quê? Porque o carnaval, a gente fala carnaval, eu sempre me corrijo até. Porque uma coisa é o carnaval, outra coisa é o desfile das escolas de samba. Como uma coisa é a escola de samba e outra coisa é o desfile da escola de samba. A escola de samba é um organismo social que tem vida própria durante o ano, que faz as suas festas, que tem a sua vida própria. E o desfile é a competição. É um dia de carnaval, 2 dias de desfile, onde há a competição. E o carnaval é tudo que envolve a cidade, é tudo que acontece na cidade, nesse pré-carnaval e durante os chamados 3 dias da folia de Mombo. Então, o sambódromo fez alteração no carnaval, no sentido de que polarizou ali as maiores manifestações, que são os desfiles da escola de samba. Ao longo da cidade as coisas continuam, os blocos continuam, as bandas continuam e outras manifestações continuam. Agora, do ponto de vista da escola de samba, houve uma mudança no sentido da grandiosidade. Antigamente, quando uma escola desfilava com 2 mil, 3 mil pessoas, se falava do gigantismo da escola de samba. Hoje, a escola desfila com 5 mil e é uma bobagem. Quer dizer, bobagem em termos, porque tem 80 minutos para desfilar e se não passar os 80 minutos, é penalizado como foi Salgueiro no ano passado, o que atrapalha todo o trabalho de praticamente um ano de esforço, de sacrifício, de dedicação e de talento, né? E alguma escola não conseguiu se adaptar à nova realidade, nessa mudança da rua para o sambódromo? Não houve essa particularidade, porque, em geral, o que acontece é que, em qualquer dos palcos que você citou, sempre é surpresa, né? Porque o carnaval se decide naquele dia, é naquela hora, é naquele momento.
Um carro que quebra, uma ala que atravessa, qualquer sinão, qualquer tropeço pode ser uma fatalidade. Isso já aconteceu várias vezes, mas independente do espaço. Aconteceu ali, como já aconteceu na Presidente Vargas, como aconteceu na Antônio Carlos. Quer dizer, isso pode acontecer com qualquer escola a qualquer momento. Mas, de uma maneira geral, as escolas se adaptaram, quer dizer, souberam ocupar o espaço de uma maneira legal. E era um sistema de julgamento diferente, né? Pelo menos no primeiro ano. Tinham as escolas campeãs e a super campeã, né? Mas isso não vingou. Só aconteceu uma vez e depois chegou à conclusão que era inviável e transformou-se, então, no que nós temos até hoje, que é um único campeão, uma única campeã, como se fosse praticamente um único desfile, né? Como se as 14 passassem num só dia. Como já aconteceu, né? A Mangueira ter ido até o final, depois ter dado a meia volta e desfilado mais uma vez, realmente surpreendeu muita gente. Mas você, por exemplo, que é salgueirense aí, de coração, o que você achou daquele desfile? Eu sou salgueirense, mas não sou maluco. Tem que admitir, né? Não, você tem que se render à realidade, render à verdade. Quer dizer, eu antes de mais nada, eu adoro escola de samba, desfile de escola de samba e vivo com todas elas. E é claro que um momento como aquele é um momento inesquecível, uma coisa que se pudesse ser guardada num quadro, estaria numa bela cadeia, uma bela galeria. Porque quando o Darcy Ribeiro inventou o sambódromo, junto com o Neymar e tal, o Darcy deu, todo mundo perguntou, e após a apoteose, porque tinha aquele afastamento, né? Aquela arena ali no final do desfile. Ele dizia que aquilo era para que as escolas tivessem a inventividade de criar qualquer coisa naquele momento. Seria o grande show da escola, a explosão naquele momento. E o que aconteceu é que a Mangueira soube aproveitar, aí do fato, sobretudo, e ter sido a última escola. O que é que a Mangueira fez? Foi o enredo, e nós temos o Braguinha. Chegou lá, deu a volta e fez todo o desfile de volta. Aí matou. Não teve para ninguém. Aí matou, não teve jeito. E quais foram os momentos mais marcantes para você, Haroldo, nesses 20 anos de sambódromo? Olha, eu não vou te dizer datas, inclusive para não cometer engano. Mas há momentos, por exemplo, a Viradouro, quando o Max Lopes fez, o enredo era sobre ciganos e tal, que um carro pegou fogo. É um carro que tinha uns huskies siberianos, representavam uma parte do enredo onde tinha uma reprodução dos cachorros huskies siberianos. O carro pegou fogo, aliás, perto daquele recuo da bateria. E foi um momento tremendo para a escola e tremendo para todo mundo que estava em volta, porque imagina se aquela coisa realmente pega fogo totalmente, podia ser uma catástrofe inesquecível. Infelizmente foi dominado e tal, mas foi um momento de grande tensão. E houve, quando a Beija-Flor desfilou com o enredo sobre futebol, e caiu uma chuva brutal. E os surdos, os instrumentos todos iam ser cobertos com plástico e tal, para poder... E eles souberam dar a volta por cima e fizeram um desfile inesquecível. Então tem grandes momentos de várias escolas, em vários anos, que são a ceifa do carnaval. É isso que faz o carnaval. E o desfile, olha, falando do carnaval, que faz o desfile da escola de samba, uma coisa tão especial, tão inédita, ainda que as pessoas falam na mesmice e tal, não é a mesma coisa. Cada ano é cada ano, cada escola é cada escola. A ideia do sambódromo foi um dos sonhos de Amaury Jório, que foi um dos fundadores da Imperatriz. Esse sonho condiz com a realidade do sambódromo hoje? Eu acho que sim. O Amaury, que foi um batalhador de samba, daquelas pessoas que ele não lançava, ele não cantava,
e não compunha, mas era um sambista, porque ele defendia o samba, as escolas de samba, com os dentes. Ele foi presidente da associação, ele criou o Conselho Superior da Escola de Samba. Ele era uma pessoa que batalhava pelo samba, que acreditava na força da cultura popular, e ele mesmo era um desses paladinos da cultura popular. E durante muitos anos ele lutou para que o samba tivesse o seu cenário definitivo. E finalmente foi conseguido. Ele não viu, lamentavelmente, que ele faleceu alguns anos antes, mas aí está a concretização do seu sonho. O sambódromo é o resultado de um sonho e da persistência do Amaury jovem. E do ponto de vista musical, ao longo desses 20 anos, muita coisa mudou? Bom, essa alteração, essa modificação vem acontecendo ao longo dos tempos. Hoje, as escolas, como eu disse há pouco, desfilam com a média de 4 ou 5 mil pessoas. São 80 minutos para o desfile de cada escola. E, consequentemente, o samba-enredo tem que ter um andamento que corresponda às possibilidades do desfile de tanta gente nesse período de tempo. Então, isso, é claro, que modificou o andamento das escolas, o andamento dos sambas. Algumas até conseguem manter, mas outras não conseguem. Depende do samba, que vira uma marcha mesmo, desenfreada, não tem jeito. E isso é uma pena, porque o samba sofre com isso. Este ano, mais uma particularidade dessa novidade que é os desfiles de escola de samba a cada ano, nós vamos ter a possibilidade de comparar duas escolas de samba, duas escolas de samba no sentido de duas escolas de fazer samba. Vamos ter sambas do Silas Oliveira, sambas de consagrados compositores que vão ser apresentados pela Portela, pela Tradição, pela Viradouro. Eu falei o Silas porque o Silas é considerado por todos o maior compositor de samba-enredo de todos os tempos. E o samba dele, a Aquarela Brasileira, é sem dúvida o samba que comparece em qualquer seleção que se faça. Qualquer pessoa que faça essa. Quais são os 10 melhores sambas de todos os tempos? Tem que conversar com a Aquarela Brasileira. Então você vai ter a possibilidade de fazer esse cotejo entre os sambas dessa época, da década de 70, esse é mais antigo até, e o samba de hoje. Só que hoje também você tem sambas, esse ano você tem sambas que são sambas bons, na minha opinião. Você tem um samba da Beija-Flor, que é um samba muito bom. Você tem um samba da São Clemente, que é um samba muito bom. Você tem um samba da Mangueira, que ainda que não tenha a força ou digamos, a cara dos anos anteriores, dos anos que a Mangueira teve sambas maravilhosos. O Brasil com Z e o samba do ano passado. Mas é um samba que tem o ar mangueirense e tem, sobretudo, a voz de Jamelão, que transforma qualquer samba, qualquer boi de abóbora, que não é o caso desse, mas qualquer boi de abóbora, no samba antológico. Então vai ser muito engraçado, vai ser muito curioso você poder observar essas duas maneiras de fazer samba, esses dois sambas. Dará certo ou não vai dar certo? Muita gente acha que não vai dar certo, porque o andamento daqueles sambas eram feitos para um desfile que tem outras características, de tempo e de número de participantes. E você, o que acha dessa polêmica toda? Porque algumas escolas, não vamos seguir essa orientação da Liga, e 4 apenas escolheram. Eu acho que é saudável, eu acho que dá essa possibilidade de você fazer essa observação, de fazer essa comparação. Eu acho que é legal, é como você pegar um filme e fazer outra vez com outros atores, ou pegar uma peça e fazer outra vez com outro elenco. Eu acho que é legal você pegar, e por acaso, ou não por acaso, mas os 4 sambas escolhidos são 4 sambas maravilhosos. Né? É o Samba do Viradouro, que é o Cid do Nazaré, que era da Estácio de Sá, o Contos de Areia, que era da Portela, que a Tradição vai fazer, o Lendas e Mistérios da Amazônia, que é da Portela, que a Portela revive, e o imbatível Aquarela Brasileira, da Império Serrano. Vejam esta maravilha de cenário, é um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto, como passarela, era a tela do Brasil em forma de aquarela. Haroldo, e dizem que esse tipo de composição é uma das mais complicadas, das mais difíceis no samba, né? Para fazer samba-enredo. Samba-enredo é uma coisa que é complicada, que é muito especial, porque é um samba de encomenda, né?
que não é um samba que venha da inspiração do autor e tal. Ele vem da inspiração, tem uma inspiração dirigida, ele tem que ter inspiração para fazer um samba de encomenda sobre aquele assunto. E isso é muito difícil, é uma coisa que nem todo compositor sabe ou pode fazer. Vários compositores de nome, compositores consagrados, já confessaram isso, dizendo que eu seria incapaz de fazer um samba-enredo, porque eu não moldaria a minha inspiração ou a minha linguagem poética a uma coisa que eu tenho que fazer de encomenda. Na sua opinião, o que faz um samba-enredo ser nota 10? Antes de mais nada, é ter uma melodia de fácil apreensão, ter um refrão que você, na primeira audição, já gosta e já possa repetir, e que tenha empatia para, no dia do enredo, conquistar todo mundo. O samba se resolve lá na avenida. Qual vai ser o futuro do Carnaval Carioca? Eu acho que as escolas de samba, elas vão ter uma vida muito longa, eu acho, porque ela é resultado de uma soma de acontecimentos. Eu modestamente, eu sempre digo que escola de samba é uma fatalidade histórica. Eu acho que elas começaram nos navios negreiros. Na primeira leva de escravos que vieram da África para o Brasil, ali nasceu o primeiro enredo e nasceu a primeira escola de samba. Porque daí para cá, tudo que aconteceu veio desembocar na escola de samba. Tudo que aconteceu antes, na história do carnaval, as taieiras, que eram as baianas que saíam com suas roupas engomadas, seus colares, em procissão, os cordões, os ranchos, os blocos, as grandes sociedades, tudo isso se soma e veio dar no que hoje é o desfile da escola de samba, que realmente é a soma de tudo isso. Ela soma todas essas parcelas e hoje criou uma linguagem própria e está aí. Voltou a ter originalidade no sentido de que não há uma coisa homogênea. Mesmo quando uma escola de samba ganha o carnaval, vou te citar um exemplo. A Imperatriz Leopoldinense já foi campeã várias vezes seguidas até, com a carnavalesca maravilhosa, que é a Rosa Magalhães. Mas a Imperatriz não impôs um modo, uma maneira de desfilar, de fazer enredo. Como a Beija-Flor, que também tem seu grande momento de glória, não foi. Como o Salgueiro, que tem seu grande momento de glória, também não impôs. Não impôs um modelo. Quer dizer, a escola procura o seu próprio modelo, procura a sua própria linguagem, procura a sua própria maneira de expressar. Então, isso é que dá riqueza à escola de samba. É por isso que eu acho que elas não vão ter vida curta, muito antes pelo contrário. Elas vão ter essa possibilidade de desenvolver o seu trabalho, porque cada vez mais essa soma, essa interação entre quem cria o carnaval e quem faz o carnaval, entre o carnavalesco e os participantes. Então você vê esse ano, por exemplo, quando estamos, a São Clemente, a gente falar dela, porque eu gosto muito do carnaval de São Clemente deste ano. São Clemente retoma uma linha que já teve no passado, que é a linha da crítica bem-humorada, do deboche, da irreverência. E isso é carnaval, não pode ser nada mais carnavalesco que tudo isso. As grandes sociedades que defiaram e terminaram morrendo, tiveram seu ápice na década de 40 e 50, porque faz exatamente esse tipo de carnaval, o carnaval da crítica, o carnaval da irreverência. E a escola de samba, que naquela época fazia o carnaval oficial, só falava das coisas bonitas da história do Brasil, depois foram tomando o seu caminho através de contar a história marginal do Brasil, revelando as figuras, restaurando momentos da nossa história e figuras da nossa história, e fizeram o que hoje eu considero um grande serviço à história do Brasil. Quando as figuras foram restauradas pela escola de samba, e o Zumbi dos Palmares, e a Chica da Silva, e Ana Nery, para citar apenas alguns, são nomes e figuras que tomaram conta do nosso imaginário através da escola de samba. E as comunidades acabam recebendo os frutos dos desfiles no sambódromo? Eu diria que, em geral, não. Lamentavelmente, não. Hoje, o desfile da escola de samba gera uma receita monstruosa, sobre todos os aspectos, né? Não é só sobre o aspecto da transmissão, do disco, mas de todo o comércio que se faz em volta, todo o merchandising que se faz em volta, todo o empenho de marketing que se faz em torno do carnaval. Quer dizer, tudo isso gera. Eu estava lendo uma cifra, quer dizer, o carnaval esse ano deve render em torno de 150 milhões de dólares. Essa receita é prevista para o carnaval 2004. Aí você pergunta, o que é que isso
que parte desse... Qual é a parte das escolas nesse latifúndio? O que é que vai daí para... Não para as escolas, mas para as comunidades que fazem a base da escola? Quase nada. Eu acho que isso aí teria que haver uma retomada, dimensionar isso em outro caminho, para que as comunidades tenham também participação nessa coisa maravilhosa e imensa que é o lucro do carnaval carioca, do desfile da escola de samba em particular. Eu acho que as escolas merecem essa participação. Eu acho que a Liga poderia trabalhar nesse sentido, não só das escolas como instituição, que recebe os dividendos do seu trabalho, mas que as comunidades, que no fundo são a célula-mãe de tudo isso, também tivessem uma participação. Haroldo, muito obrigada por sua participação aqui no nosso Almanac. É sempre um prazer. Bom carnaval para você. Para todos nós. Obrigado. Conversei com Haroldo Costa, este especialista em carnaval, falando para a gente as histórias dos 20 anos do Sambódromo. Até o próximo Almanac.